Boa tarde. Obrigada pelo convite. Obrigada, professora Helena e ao Hernani. Eu confesso que estou um pouco confusa nesta altura, porque fiquei com vontade de começar de vários pontos ao mesmo tempo, em vez daquele que eventualmente tinha pensado. Está a fazer aqui um bocadinho de eco, não é? E, portanto, eu vou tentar pôr aqui alguma ordem, embora, enfim, possa não ser a ordem inicial. Eu não consigo deixar de vos falar um pouco sobre depressão. Eu sei que já todos temos muitos conhecimentos, muito mais do que há uns anos atrás, sobre o que é a depressão, mas, infelizmente, os números falam por si e nunca é demais alertar para esta entidade clínica. Lembremos-nos que é uma doença. Não é o estar triste, não é o estar em baixo, não é o estar desanimado ou chateado com a vida, é uma doença. Infelizmente, uma doença que se está a tornar uma epidemia, com um caráter galopante, digamos. Os números não param de aumentar e estamos a falar da depressão major, ou seja, aquilo que clinicamente tem já uma conotação de gravidade e de impacto a nível físico, a nível mental, a nível familiar e a nível social. E qual é o problema aqui? É que a depressão é uma doença transgeracional e contagiosa. Ou seja, ela tem impacto nas gerações seguintes. Estou a ver lá assinar com a cabeça, portanto estou a ir bem. Eu estou atenta ao vosso não verbal, uma vez que têm estado maioritariamente calados. E também é uma doença que contagia a família, contagia a sociedade e eventualmente contagia o ambiente profissional. Portanto, é algo que vale a pena pararmos para pensar, para além do impacto claramente económico, e isso é como tudo, tem vantagens e desvantagens, mas deu à depressão uma visibilidade que até aqui há uns anos não tinha, precisamente porque alguém resolveu começar a fazer contas a quanto é que nos custava uma pessoa com depressão. Infelizmente, deixem-me dizer-vos, do ponto de vista do tratamento e da eficácia do tratamento, e ainda menos da eficácia da prevenção, esses custos ainda não chegaram ao sítio certo. Eventualmente, ainda ninguém pensou em como diminuir esses custos de uma forma mais eficaz do que aquelas que se têm utilizado até aqui. E a prevenção, nomeadamente aqui no nosso país, em que a grande aposta tem sido os métodos de tratamento farmacológico, em detrimento de outros métodos, de outras abordagens, quem sabe, mais económicas, não é? Embora a curto prazo possam não parecer. Então, o que é que acontece aqui? Eu não quero definitivamente maçar-vos, mas vou assim passar muito rapidamente o que é que sabemos em termos de conhecimento corrente e de alguma forma básico nesta área. Alguma coisa que já está provada desde 1975, de que parece haver uma disfunção ou um desequilíbrio de algumas substâncias a nível cerebral, os neurotransmissores, a serotonina, a noradrenalina e, em parte, também a dopamina, mas que, vejam, interessante nesta área científica, quem sabe também noutras, apesar destes estudos que só em parte confirmam esta verdade científica, continua a ser este o meio de tratamento mais usado. Portanto, há aqui, de facto, ainda um grande campo, ainda uma grande necessidade de conhecimento e, portanto, é uma área que merece mais atenção e merece mais investimento. O que é que nós sabemos, em termos, para além desta ciência pura e dura, sabemos que há fatores, nomeadamente hábitos, que se têm vindo paulatinamente a implantar nas nossas vidas. Eu costumo fazer uma brincadeira que eu não sei se faça convosco, que é perguntar quem é que dorme o número de horas suficiente à sua saúde mental, necessário e suficiente para a sua saúde mental. Isto estou a começar até por um patamar consensual, podíamos passar isto para outros hábitos, mas vamos a este, que enfim, que é mais soft. Atividade física, eu pus atividade física e não exercício físico, porque a atividade física é importante, quem sabe até mais importante, e a dieta, que aqui no fundo é a alimentação. Mas vejam como, em termos de interação, de relação, no fundo, nós somos seres de relação e precisamos uns dos outros. E em termos de evolução, em termos de contexto social, temos usado exatamente as estratégias opostas, não é? Temos-nos isolado também de uma forma mais ou menos
paulatina, mais ou menos consciente, a competição, a elevada competição, o isolamento e a desigualdade. Portanto, nós sabemos que também são fatores de depressão e criam um ambiente social tóxico. Um dos grandes protetores da depressão doença é o suporte social. É aquele em que todos os estudos são unânimes em considerar como um dos fatores mais importantes em termos de prevenção. É o preço da modernidade, achamos, ou acham alguns dos investigadores, e talvez sejamos tentados a concordar com eles, que causa um peso em termos de custos físicos, que nós sabemos que também estão associados ao risco de depressão. Ou seja, a má alimentação, eventualmente a má higiene do sono, alguns hábitos de maior sedentarismo vão conduzir àquilo que se chama low grade inflammation, ou seja, o nosso organismo não está contente, reage como se isso que nós estivéssemos a fazer em termos de hábitos fosse uma agressão. E é uma agressão. É uma agressão física e vai, obviamente, associar-se e transformar-se numa agressão psicológica. E o que é que nós já sabemos, isto é uma linha que eu acho importante sublinhar, que há um perfil imunológico comum na depressão e nestas doenças metabólicas. E, portanto, há aqui como que uma causa que provavelmente está implicada em ambas as circunstâncias, para além da interação entre as duas, que também já é clara do ponto de vista da ciência. Portanto, a industrialização, a urbanização, a pressão do espaço, a dificuldade, a ausência de espaço físico, a tecnologia, os ecrãs, a luz, que, enfim, que estimula diretamente o nosso cérebro. Nós temos duas janelas fantásticas para dentro do cérebro, não é? E usamos-las para receber luz de várias fontes, nem sempre as melhores. A ausência de suporte religioso, a ausência de valores, enfim, de moral, a um nível um pouco mais alargado, o consumismo e a adoção de estilos de vida e de modelos que não nos correspondem, com os quais culturalmente não nos identificamos. E esta relação fantástica entre stress, que é aquilo que faz parte da vida dos nossos dias, e eu também vos podia desafiar a pôr a mão no ar, mas particularmente este tipo de stress. Eu tinha aqui uma imagem diferente, que era uma imagem de um bairro da Lata, daqueles com os esgotos a correr pela rua, tudo em barracas, crianças a brincar naquilo tudo, e depois pensei assim, não, porque essa imagem vai nos distanciar daquilo que é a nossa realidade. Efetivamente, nós vivemos lado a lado, com a pobreza e com o desfavorecimento social. E não precisamos de ir aos bairros para termos essa realidade, digamos, para termos a noção de como isto é verdade. E o que é que este autor danese provou num estilo já com alguns anos, como veem, mas muito elegante? Ele provou que os acontecimentos que fazem parte do desfavorecimento social, ou seja, a maior probabilidade de trauma, e aqui estamos a falar de trauma físico e trauma psicológico, porque uma criança que nasce numa família violenta é sujeita a ambas as coisas. Okay? É sujeita a pouco contacto com a saúde, provavelmente a não cumprimento de um plano de vacinação, a uma alimentação eventualmente menos correta e também a situações de abuso, de violência e de negligência. Portanto, o que ele provou foi que estes acontecimentos negativos, estressantes, traumáticos, podemos usar a terminologia que quisermos, tinham um efeito cumulativo, ou seja, ele contou-os. E 2 era melhor que 3, e 3 era melhor que 4, e 5 era pior do que 4, e assim sucessivamente. E o que ele demonstrou foi que muitos anos depois, 20 anos, 30 anos depois destes acontecimentos, quando as pessoas até estavam já com uma situação até pessoal, profissional e, quem sabe, económica muito mais favorável, porque nem todas se mantiveram nesse nível de desvantagem, continuavam a ter os tais marcadores inflamatórios elevados. Ou seja, o risco de doenças cardiovasculares, o risco de diabetes, o risco de hipertensão, de obesidade e de depressão continuava lá. Portanto, vejam a importância que isto tem. E aqui, porquê? Porque o desfavorecimento e a pobreza têm um impacto terrível no nível de literacia. Há pouco eu estava a ouvir falar em literacia e estava a pensar assim, e literacia a nível da saúde mental? Onde é que estará? Era importante também sabermos, não é? O que é que as pessoas sabem da sua saúde mental. Porque há aqui muitas variáveis que nos tocam. Mas o que é facto é que a educação para a depressão é uma espécie de guarda-chuva.
é um elemento altamente protetor. O nível de escolaridade, o nível de literacia, mas porque há um paralelo ainda entre o nível de escolaridade e o nível de literacia, muito mais do que o nível socioeconómico. Okay? A educação manda nestas dimensões. Então, este efeito guarda-chuva significa o quê? Que uma pessoa com a escolaridade básica pode nunca se deprimir e a sua escolaridade básica não é um fator de fragilidade, mas se chover, ou seja, se tiver acontecimentos na sua vida cuja probabilidade é grande de acontecer, a fragilidade para a depressão surge de uma forma muito mais óbvia do que se o guarda-chuva de educação estiver lá. Muito bem, o que é que nós fomos aprendendo de fatores, de alguma forma, responsáveis? Personalidade, aqueles de que vos falei são fortes e são importantes. A aprendizagem, ou seja, eu posso aprender a resistir e, portanto, posso me tornar menos frágil face a uma depressão. E esta questão de que falámos, o trauma, e também a resposta ao próprio trauma. O que é que se foi também tornando mais óbvio à medida que as teorias cognitivo ou comportamentais se foram tornando também cada vez mais cognitivas e agora também outra vez já um bocadinho comportamentais, como acabámos de ouvir. Portanto, este balanço entre o que é cognitivo e o que é comportamental, o que é pensamento e o que é comportamento, vai-se fazendo ao longo do tempo em porções variáveis, não é? Em doses relativamente variáveis. Mas para a depressão, a maneira como pensamos é algo de muito importante. E particularmente esta característica, ou seja, a probabilidade, digamos, a facilidade com que catastrofizamos. Ou seja, tornamos uma interrupção no tapete, logo de manhã, quando estamos a sair da porta, num desastre para o resto do dia. Isto é catastrofizar. E outras distorções cognitivas, que vos vou falar muito rapidamente, e este conjunto de atribuições, ou seja, em que medida é que eu me liberto dos acontecimentos e passo à frente, ou em que medida é que eu fico presa aos acontecimentos e faço deles a minha sina, digamos assim, o meu destino. Isto vai ser assim e vai ser assim para sempre. Notem que estes exemplos que vos trago aqui, das tais distorções cognitivas, não são exclusivos das pessoas com depressão. São comuns. Todos nós os temos. Se fizerem também um pequenino esforço e um exercício, vão descobrir que só hoje já fizeram 2 ou 3 destas, já tiveram 2 ou 3 momentos deste tipo de distorção. Porquê? Porque nós sabemos que um poderoso dinamizador destas distorções é a emoção, é também a personalidade, é verdade, mas é a importância que nós damos aos acontecimentos em si. E, portanto, vamos filtrá-los de alguma maneira, mas vejam, esta ditadura do dever, quem é que aqui acha que é mesmo muito importante acabar aquele artigo a tempo e submetê-lo? Mesmo muito, muito importante, quase uma questão de sobrevivência. Quem é que acha que lhe ocorreu, eventualmente, ao longo desta semana ou da semana passada, um pensamento deste tipo? Todos nós sabemos que isso não é importante para a nossa sobrevivência. Ok? Sobretudo quando outras coisas, como por exemplo a saúde, ou uma notícia do médico, ou uma análise, acontece também nas nossas vidas. Portanto, esta ainda são dos mais suaves. Outro, bastante frequente, ok? Fez que sim com a cabeça e eu concluo que isto me está a correr bem, ok? Estou a saltar para as conclusões, não é? Outras hipóteses, enfim, eu faço uma série de coisas de uma forma bastante eficaz, mas há uma ou duas na minha vida que eu sinto que ainda não estão no ponto. Então eu esqueço todas as outras e foco-me naquelas. Eu devia ir mais ao ginásio, não vou. Eu devia comer comida mais saudável. Entretanto, tudo aquilo que eu faço de bem, estou a dar aqui exemplos um bocadinho provocatórios de propósito, acaba por ser desvalorizado. Só para lembrar um que eu não escrevi aqui, que também é uma fórmula muito interessante e à qual todos aderimos momentaneamente nas nossas vidas, que é o chamado pensamento mágico. Ou seja, eu consigo interpretar através do comportamento dos outros o que é que eles estão a pensar. Okay? Vejam como isto pode ter um efeito dramático a 2 níveis. O primeiro é a nível da comunicação, porque se eu já sei, não preciso de comunicar. O exemplo clássico, os casais com uns anos de evolução. Okay? Ou seja, deixaste isso aí só para me enervar. Okay?
Mais uma vez, esqueceste dos aniversários da minha mãe porque não te importas minimamente com a minha família e assim sucessivamente, não é? Tudo quanto está entre uma coisa e outra passa a ser desvalorizado. O que é que nós sabemos em termos da depressão mesmo? É que estas distorções passam a ser muito mais frequentes, muito mais fortes, muito mais automáticas. Ou seja, passam despercebidas. Não, agora, se estivermos, enfim, com a nossa elasticidade mental a funcionar, provavelmente conseguimos identificar aqui alguns exemplos disto numa pessoa com depressão. Isto é muito difícil de discutir. Quem sabe até, em determinados momentos, impossível de argumentação lógica. O que é que isto traz agarrado, digamos assim? Esta incapacidade para valorizar e para utilizar os estímulos positivos e portanto, o humor negativo reina, digamos, à solta, digamos, não há contraponto. E déficits da memória de trabalho, ou seja, eu esqueço, pura e simplesmente, a parte positiva da minha vida mental e passo a focar-me só na parte negativa. Houve quem estudasse isto muito bem, eu trago aqui um exemplo. É um diagrama que ilustra a teoria de Beck, a teoria cognitiva da depressão, e não os vou amassar com os detalhes, mas no fundo são estas noções de que vos estou a falar de uma forma mais simplista, mas organizadas de um outro modo. À medida que estes pensamentos e que estas distorções se vão tornando mais fortes e mais rígidas, transformam-se num esquema, num padrão em que eu tendo a pensar sempre da mesma maneira, com este tipo de pensamentos, como vêm ligados àquela noção de catastrofização. Se alguma coisa corre mal na minha vida afetiva, nunca ninguém me vai amar. Se alguma coisa corre mal na minha vida profissional, eu vou ser um falhado toda a vida. Okay? Vejam que isto, às vezes, perdoem-me aqui um parênteses pequenino, isto às vezes é um defeito educacional, ou seja, muitas vezes, quando estamos a corrigir alguém, tendemos a usar este tipo de analogias, sabendo nós que não são as melhores. Ou seja, há aqui uma voz off. O que fazer? O que é que podemos fazer? Esta é uma das hipóteses mais apelativas e que, de alguma forma, revisita aquilo que era há uns anos atrás, quem sabe, há umas décadas, a saúde mental. Ou seja, o contacto com a natureza. A teoria da higiene diz que os bebés devem pegar na terra, comer terra, mexer, ter lombrigas, contaminarem-se com micróbios. Dormir, vejam, nunca é demais lembrar, atividade física. E esta última que eu pus aqui, para simbolizar a importância do microbiota, no fundo, uma das últimas aquisições científicas nesta interface entre corpo e cérebro, digamos, entre corpo e mente. São linhas de possível intervenção, estas também, e não passam de moda, ou seja, trabalharmos as atitudes, as crenças, esta sensação de locus de controle, ou seja, aquilo que eu tenho em troca é o resultado daquilo que eu faço, ou de alguma maneira assumir que eu sou o autor da minha própria vida. E isto parece uma coisa simples e consensual e em determinados momentos da nossa vida é particularmente difícil de fazer. Sobretudo quando as coisas correm mal, quando as emoções pendem para o lado mais negativo, nós tendemos a desconstruir este controle e a usar ou um excesso e culpabilizamos-nos, ou um defeito e arranjamos uma explicação. Que vai desde o orientador da tese, enfim, até etc. Expectativas e esta área que não acaba mais, desenvolvimento de mecanismos de coping. Desafio-vos a porem um prazo limite para a vossa aquisição de mecanismos de coping. Ninguém o quer fazer. Ou seja, todos queremos continuar a construir mais e mais mecanismos de coping ao longo da nossa vida. Portanto, no fundo, ampliando o repertório destes próprios recursos para aumentar o sentimento de controle. Ou seja, eu consigo. Nós sabemos que uma das maiores ameaças à nossa saúde mental e uma das nossas maiores fontes de stress é a ausência de controle. É o sentirmos que o controle não é nosso, nos falha. É um pouco aquilo que fazemos aos ratinhos. Não é? Aquelas primeiras experiências com ratinhos em gaiolas era, de facto, colocá-los em situações de completo descontrole. Portanto, eles não conseguiam saber o que é que lhes ia acontecer. E então,
também aqui podemos induzir algumas mudanças no sentido do tratamento e do alívio desta doença. Mas também há aqui outras áreas e que dependem não só dos profissionais, eu coloquei-as aqui verdadeiramente a pensar nos profissionais, é verdade, mas não só. Okay? Ou seja, o mundo, a sociedade, todos nós, na relação uns com os outros, podemos ser melhores na forma como lidamos com alguém que eventualmente pode estar a passar por uma fase destas. Isto significa legitimar, dar autorização à pessoa para se sentir mal, digamos assim, para não se sentir bem, não a obrigar a fazer de conta que está tudo bem e a funcionar como se nada fosse. Bem, ontem, a propósito disto aqui, li uma coisinha sobre os médicos, só que dizia que quando os médicos estão deprimidos, o que é que fazem? E a resposta era nada. Ok. Personalizar. Personalizar prende-se muito com estas estratégias de que tivemos a ouvir falar. E vejam, tudo isto podem ser boas formas de lidar com esta patologia. Ora bem, a área digital e informática, /digital informática, eu também quero minutos grandes, como os do orador anterior. Há aqui um efeito perverso de que os minutos dos outros são maiores que os meus. É, não é? Pois, exatamente. Exatamente. Eu penso que a aposta na prevenção está claramente do lado das novas tecnologias e dos novos meios, e para provar isso, estas são algumas das áreas onde estes meios podem ter um papel e um sentido de oportunidade de eficácia e de economia particularmente elevado. Até aqui. Até nesta. Eu optei, estava aqui a discutir com a professora Helena, em não vos trazer dados e coisas, resultados de alguns trabalhos que estão em curso, mas vou-vos falar assim rapidamente destes três. Ou seja, nós estamos agora a avaliar o grau de literacia digital em médicos e em doentes com depressão, em médicos psiquiatras e em doentes com depressão, de modo a tentarmos, a partir daí, como fez a professora Ana Paula e bem, ter uma linha de base que nos permita desenhar intervenções, não é? Sabemos o que é que as pessoas neste momento estão a usar e de que meios estão capacitadas. E já estamos a fazer isso com SMS, porquê? Porque descobrimos que era a melhor ferramenta, a mais frequente e aquela a que provavelmente o nível de literacia dos nossos doentes lhes permitia aceder de uma forma mais fácil. Usámos aquela medida de 2 mensagens semanais em dias diferentes, em horários imprevistos. Okay? Precisamente para retirar esse efeito de habituação. E estamos agora a estudar o impacto nas medidas de saúde mental e na melhoria da depressão. Esta é uma outra forma, que são as famosas apps. Este exemplo é de uma universidade, eu trouxe aqui porque achei muito bom em termos de desenho. Ali diz Just in Case, chama-se a aplicação. Okay? E as várias hipóteses estão, eu não sei se conseguem ver, mas tem ali várias hipóteses de alerta aos quais a pessoa pode recorrer. E aqui é um sistema, é um pequeno vídeo, é um pequeno protótipo que estamos a fazer de uma estratégia preventiva com um vídeo para adolescentes que se destina a aumentar a literacia em depressão. Ou seja, dar-lhes mais informação, capacitá-los a lidar com eventuais situações de depressão neles ou nos outros. Eu fiz o meu trabalho de casa. Portanto, quero uma boa nota, fiz o meu trabalho de casa. Ok. No entanto, eu tenho uma data de slides a seguir, mas vou deixar-vos com isto, porque acho que também é um bom aperitivo para a nossa discussão a seguir. Obrigada.